Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está em qualquer lugar do Brasil e do mundo, a qualquer hora, vendo pela primeira vez, pela segunda, ouvindo o podcast Boca de Urna. A gente já mandou avisar, o TSE já aprovou, vai poder fazer Boca de Urna este ano, desde que seja no podcast do Eleja-se, aqui no canal do YouTube do Eleja-se. Esse podcast nós estamos gravando aqui durante o Compol 2024, o Compol que é o maior evento de comunicação pública, marketing político e estratégia eleitoral da América Latina, que acontece mais uma vez aqui em Florianópolis durante o Summit Cidades. Mais de 7.000 inscritos, mais de 100 palestrantes, todo mundo que é fera, todo mundo que é grande, todo mundo que é foda, todo mundo que é relevante no mercado está aqui no Compol, seja no palco, seja na plateia, seja no corredor, seja aqui sentado na mesa do nosso stand estúdio do Eleja-se, que a gente montou aqui para você, para fazer esse podcast, que tem um oferecimento da BN3 baseado em números, tem o apoio também da Nina Lab, tem a superprodução cinematográfica da Philips Filmes e tem o apoio também da Plasticolor. Esse episódio é muito especial que eu tenho aqui, além de dois colegas de trabalho, dois grandes amigos. E aí deixa eu explicar, né, para vocês que aqui o nosso método de início do podcast é o seguinte: enquanto um palestrante, um participante se apresenta, o outro serve, porque a gente tem uma parceria com a Borgana Vinhos, que mandou para a gente esse vinho aqui, um vinho italiano, Codice. E aí eu vou pedir para o pastor Alisson se apresentar, enquanto o Fred Pirillo serve aí um vinho abençoado, viu, pastor? Não, é abençoado. Eu estava dizendo que o pastor aqui, esse é abençoado. se a gente arranjar uma hóstia, ele toma o vinho e sai daqui um padre, né? Então, se apresenta aqui para a gente, Alisson. Obrigado, Emerson, prazer. Meu nome é Alisson Magalhães, eu sou pastor, sou publicitário há mais de 20 anos, já atuei como jornalista, sou chefe de gabinete, atuo em mandato, né, trabalhei com assessoria durante muito tempo, sou chefe de gabinete no município de Palmeira, onde eu comandei a comunicação das duas últimas campanhas, majoritárias e também proporcionais, e é um prazer estar aqui junto com duas feras, né, junto com o nosso filósofo, o Emerson é o nosso filósofo do marketing político brasileiro, e o Fred, que eu costumo dizer, é o cara mais bonito do marketing político brasileiro. O cara parece gostoso, um Dom Juan. Gostoso também. Já começamos com fake news. Já começamos bem com fake news. Mas é um prazer estar aqui junto com vocês. Obrigado. E aí, Fredão, eu acho assim, que é perda de tempo o Fred se apresentar assim, do ponto de vista de assim, ó, para você que não conhece. Todo mundo conhece, mas vamos ver como é que ele vai se apresentar. Na verdade, obrigado pelo convite, Mercinho. Não sei se todos conhecem o Emerson Saraiva, Emerson do Elejas, como Mercinho, que quando eu fui a João Pessoa, a convite dele, a Campina Grande, Isso. Eu vi como as pessoas carinhosamente o chamam de Mercinho e eu adotei esse apelido. Eu estou muito confortável porque eu acabei de me apresentar no palco, porque a minha palestra aqui no Compol foi uma linha do tempo da minha trajetória no marketing político. Eu fiz uma linha do tempo da evolução do marketing político de 96, que foi a minha primeira campanha, até 2024. É claro que o marketing político começou bem antes, né? Eu até coloquei uma peça de 1952, né, da campanha do Eisenhower nos Estados Unidos, sim. que é o início do marketing político moderno. Foi a primeira vez que contrataram uma agência para produzir conteúdo. Inclusive a minha palestra foi atrapalhada, botaram um rapaz para abrir minha palestra, tal de Serginho Groisman, o cara atrasou no palco e acabou complicado. Essa galera atrasando, tá começando agora, não consegue fazer palco bem. Eu sou um consultor político, sou jornalista, que estou nesse meio há quase 30 anos, né? Como eu disse, a minha primeira campanha foi em 96. Então acho que um fato interessante foi que eu peguei do analógico ao digital. Eu peguei essa transformação que o digital trouxe, não apenas como canais de comunicação, mas principalmente no comportamento do eleitor, né? Que muita gente foca na questão do digital, na questão dos canais, de novas ferramentas de comunicação, na capilaridade, mas a grande mudança foi o comportamento do eleitor, né? Então eu fiz em 96 minha primeira campanha,
né? E eu mostrei aqui o showmício, né? Naquela campanha de prefeito que a gente ganhou, depois eu fui assessor de comunicação do prefeito, foi a minha primeira função pública. O ponto alto da campanha foram os showmícios, que a gente fazia muito bem feito, contratávamos bandas, criávamos aquele circo para os candidatos falarem, hoje é proibido. E fiz essa linha do tempo. Então, de lá para cá, fiz muita coisa, morei em muitos estados, a gente que trabalha nessa área um pouco cacheiro viajante, né? Isso. Sou mineiro, morei em Rondônia, 10 anos, fui secretário de Estado da Comunicação, fiz minhas primeiras campanhas maiores lá de governo, depois montei uma agência em Brasília, mas sempre ao lado da consultoria, dando aula. Eu sempre gostei também dessa parte de capacitação, sempre dando curso, né? E hoje estamos aí fazendo outras coisas, né? Treinando políticos também, que acho que a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Que é uma área que eu vejo no mercado, eu vejo uma desproporção muito grande entre investimentos na campanha e no candidato, né? Então eu tenho me dedicado, e você muito generosamente me coloca como um bom treinador de políticos. Então estamos aí há 30 anos olhando de janela o que está acontecendo no marketing político, que infelizmente, né, você disse que tem 2 amigos aqui, né? É uma área que a gente não tem ainda uma união no mercado, né? Ainda tem muita desunião, né? Muito ego, é um mercado de muito ego, vaidade, mas estamos mudando aos poucos, né? Principalmente com o Eleja-se, que é um... Enfim, deixa eu falar sobre isso depois. Não, a gente tá ajudando. Eu acho que eu já citei aqui umas 3 vezes. A gente teve um podcast com o Glauco Rojas, Grande, Glauco. da Bunker Brain, e ele falou um negócio massa, que o nosso mercado, ele tá chegando numa época em que a gente tá voando em bando, né? A gente agora tá voando em bando. Boa analogia. E aí é muito legal porque a gente vai mais longe, cansa menos, tem mais força e sofre menos ameaça, né? Quando a gente está em bando, a gente sofre menos ameaça. Fred, eu queria fazer só esse depoimento aqui para Fred. Fred é mais um dos convidados que eu estou recebendo aqui no podcast, que é uma realização de um sonho hoje, poder conviver com o Fred, poder conversar com ele, poder estar no mesmo grupo de WhatsApp de Fred, trocando informação com ele, poder ser indicado por Fred para palestrar em evento, participar de evento e poder também ter a confiança de Fred para, quando eu indicar, ele poder atender um cliente que eu fiz uma indicação e ele dizer, não, esse cara aqui foi Emerson que indicou, então eu vou atender. Porque Fred é um dos caras que tem a maior reputação, ele fala muito de reputação, ele é um dos caras que tem a maior autoridade e a melhor reputação do mercado, né? Tem uma autoridade muito grande, tem um conhecimento muito grande e tem uma reputação que eu não conheço ninguém que ataque de qualquer maneira a competência, a qualidade do trabalho de Fred, por onde passou, deixou muito sucesso, deixou trabalhos de muito sucesso e também deixou muitos amigos, muitos admiradores. Então, de fato, o mercado da gente é um mercado, em certos aspectos, desunido, cheio de gente que tem ego. E aí Fred é um cara que ele serve de inspiração para a gente entender que pode ter um mercado de mais empatia, de mais união, de mais parceria. Fred, que além de tudo, é um parceiro do Compol, como também realizador de Compol. Então eu também agradeço a Fred por ter me chamado para participar de edições do Compol que ele participou da organização. E eu acredito que assim foi, como você estava falando, né, da sua trajetória, eu vejo que foi a coroação, a minha grande vitória. Acho que é como aquela história que o cara diz assim, qual foi o momento em que você sentiu que a coisa deu certo? Foi quando, em 2022, eu fui convidado por Fred para participar do Reboot, né? O Reboot era um evento que eu sempre olhava como uma coisa inalcançável, né? Já tinha tido 2 edições, 3 edições, eu acompanhava... Inclusive uma internacional em Portugal? Inclusive uma em Portugal, e eu acompanhava e eu dizia, porra, esse é o evento, isso é o que, assim, o supra-sumo do mercado está ali, e eu não conhecia Fred pessoalmente, então por interferência de Laércio Menegas, que eu digo que ele é a liga do mercado, ele é a cola do mercado, ele é o que junta todo mundo com todo mundo. Aí Laércio me apresentou para Fred, falou da possibilidade de me chamar e Fred confiou em mim. Eu fui lá e até hoje eu lembro do sentimento que eu tive
de estar ali, não apenas estar no palco do evento, mas um evento organizado por Fred e sendo recebido no palco por Fred lá. Então, é muito legal estar aqui com você e poder fazer parte dessa história que você construiu de um lado, a gente foi construindo do outro e hoje a gente está aqui. Mas deixa eu falar com o pastor aqui um pouquinho, que aí o pastor também tem uma história, que é um cara que a gente se conheceu pela internet, né, pastor? E hoje a gente tem a oportunidade de trabalhar juntos. É muito bom ter você fazendo parte do time, da equipe do Eleja-se. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse jeito que você tem, pastor. Como foi que você desenvolveu isso? De onde foi que você tirou isso? Essa vontade de estar sempre aprendendo. Porque você é um cara que você faz 8 cursos ao mesmo tempo, ainda atende prefeitura, ainda trabalha com a gente. Então, o que é que você considera que seja... Por que você considera o conhecimento da maneira que você considera hoje? Então, na verdade, eu acredito muito que o conhecimento é uma das únicas coisas, uma das poucas coisas que ninguém tira de você. E eu tenho uma facilidade muito grande de aprender, isso vem de berço, é um talento que... é aquela coisa do dom, né? De certa forma, de você conseguir... preciso fazer algo, e aí eu pego um manual, eu consigo estudar aquele manual, consigo entender a lógica daquela situação, e então consigo perceber como aquilo funciona. E quando você descobre o funcionamento das coisas, é muito bom. Sim. E é assim que a gente foi, é assim que eu fui desde sempre, né? Eu sou muito autodidata, eu tenho muito essa característica de conseguir aprender por observação, e aí a gente observa quem faz, a gente Sim. observa quem está ali sempre na ativa para poder entender os valores, perceber como a coisa funciona, e através de cursos, manuais, e é o que você falou, e eu gosto de estudar. Estudar Sim. é um dos valores que em casa são um legado dos meus pais. Minha mãe precisou estudar muito cedo, sair de casa, fazer uma faculdade para sustentar a casa, a família, e isso ela passou muito forte, tanto para mim quanto para meu irmão. O valor do estudo, o valor do conhecimento, o valor de sempre cabe um pouquinho mais. Né? Aí, quando você está bem, cabe um pouquinho mais para você melhorar mais. E acabou fazendo parte daquilo que eu sou. Se eu não estiver estudando, se eu não estiver procurando aprender alguma coisa, eu não consigo render o melhor. E eu já percebi isso no dia a dia, eu percebo isso tanto na atuação na prefeitura, tanto na atuação como consultor, tanto na atuação como estrategista. Né? Eu percebo que eu sempre consigo fazer as ligações quando eu estou seja numa reunião de brainstorming, seja estudando, seja lendo um livro, seja ouvindo um podcast. Sim. O podcast que você citou, do Glauco de Aline, foi o precursor das duas últimas palestras que eu dei nas edições do Summit Eleições. Eu dei algumas palestras nas edições regionais do Summit Eleições aqui em Santa Catarina. E a ideia surgiu exatamente de uma frase do Glauco, de uma analogia que Glauco fez naquele podcast lá que você estava. Sim. Que é quando ele fala da questão de que o digital ele transformou, na verdade, a caverna que os políticos viviam num aquário. Isso. E aquilo me abriu todo um leque de possibilidades que virou uma palestra baseada, inclusive, no método de comunicação de Jesus, Sim. em como Jesus conseguia mobilizar multidões, em como ele conseguia fazer com que a mensagem dele impactasse as pessoas, impactar durante milênios, inclusive, sem tecnologia. Isso. Sem rádio, sem TV, sem internet. E aquela analogia que abriu todo esse... a gente tem conversado aqui em várias edições que a gente tem gravado do podcast aqui no Compol sobre... várias pessoas citaram aquela história que a gente sempre fala, né? Porque na minha cidade, porque você não conhece minha cidade. E o meu entendimento é que esse ano a gente tem conhecimentos, técnicas, estratégias, ferramentas que antes só estavam disponíveis para as cidades grandes, estão chegando nas cidades pequenas. Você é dessa realidade, você é um cara que está numa cidade pequena, de uma região mais afastada dos grandes centros, e eu queria que você desse esse testemunho para a gente, Alisson. Esse ano vai chegar, quem está numa cidade pequena, em qualquer região do Brasil, vai funcionar isso que a gente fala no Eleja-se, que Fred fala, que a gente divulga para a galera? Vai funcionar e vai cair um mito muito forte que ainda existe em alguns lugares de que não tem internet, não tem rede social.
Você fala muito isso nos cursos, em palestras, Sim, e a gente vive isso lá. Eu tenho na cidade em que eu atuo, uma cidade de 2.500 pessoas, na Serra de Santa Catarina, e você vai para o interior, é uma cidade com 600 quilômetros de interior. Eu tenho uma zona eleitoral no interior que ela é maior do que a zona eleitoral do centro da cidade. E você vai lá, tem casa que você não vê banheiro. A pessoa não tem banheiro em casa. Mas ela tem fibra ótica e ela já tem internet lá. isso. E ela tá no Facebook reclamando, e ela tá pedindo água, e ela tá falando da poeira, que tem dia que tem poeira, e quando chove tem lama. E- então as pessoas estão na internet. E Sim. quem entender isso esse ano vai passar por cima como um trator de quem ainda mantém aquela ideia de que algumas coisas não funcionam. Isso, Né? É a questão do conceito. Os conceitos não mudam. isso. Né? A tecnologia, quando ela chega, ela muda os efeitos. E aí você precisa se adaptar para entender, e você precisa saber como chegar nesse novo público que entra. Que Isso nesse caso está num contexto de descobrir também a tecnologia. Isso Né? é perfeito para trazer para Fred, porque Fred é um cara que, como você falou da palestra, né? Você fez uma linha do tempo aí da sua trajetória. E é uma coisa que eu, inclusive, converso bastante com o Fred sobre essa história da oratória, do media training, né? Sim. E aí uma coisa que a gente vê, aí termina fazendo um cruzamento com esse trabalho que você tem feito hoje. O político está preparado para se comunicar com o eleitor através desse novo ecossistema de comunicação, de contato pessoal. Em algum momento ele está falando diretamente com o eleitor, mas tem alguém de lado filmando ele. Em outro momento alguém chega para ele e diz: grava uma mensagem para minha mãe, e aponta um celular na cara do candidato. Os políticos estão preparados para isso? Não, Marcinho, não estão preparados, mas antes de responder essa pergunta, eu queria. Que na verdade é o seguinte: é o conselho que eu dou para os meus mentorados. Quem comanda uma entrevista, um podcast, não é um entrevistador, é um entrevistado. Então eu respondo o que eu quiser. Pode perguntar qualquer coisa, eu vou dar a Exatamente. resposta que eu quero. É, Não, mas eu quero, ainda só pegando o gancho do pastor, com relação ao aprendizado. Depois a gente volta a falar de campanha e dos políticos. Mas respondendo, 9 em cada 10 políticos não estão preparados. sim, Mas não é para comunicação digital, para gravar vídeo. Não estão preparados para o corpo a corpo. Não estão preparados para fazer discurso. Não estão preparados para comunicação não verbal, porque o nosso corpo se comunica muito. Eu queria falar de aprendizado. Existe uma expressão em inglês que guia a minha vida, que é lifelong learning, que é aprendizado contínuo. Eu acredito piamente em aprendizado contínuo. Para qualquer tipo de profissional, para qualquer tipo de pessoa, se a gente não tiver em mente que nós temos que estar continuamente em aprendizado, em qualquer área, pode ser um professor, um sindicalista, um mecânico, né? E eu falei aqui no palco, né, para espanto de alguns, que eu me aposento esse ano no marketing político tradicional, no sentido de fazer campanha, de ser marqueteiro, que é uma expressão que eu não gosto muito. Eu vou começar um empreendimento que tem uma vertical no marketing político. Sim. Não vou tirar os 2 pés do marketing político, mas que se abre para o mercado e tem muito a ver com educação, com aprendizado, com formação, que é algo que eu sempre digo que eu sempre tive mais prazer de ser professor que consultor, sem nenhuma dúvida. E fazer campanha ultimamente tem me doído. Não tenho feito com o prazer que eu tinha há 20 anos atrás, né? Procuro fazer bem feito, procuro fazer com entrega, procuro fazer honrando os contratos, mas não tenho mais o tesão do passado para fazer. E eu vejo outras áreas, até dentro do marketing político, que eu posso atuar de uma forma melhor. Vou fazer campanha esse ano ainda faço campanha. Mas, inclusive, você sabe dos meus próximos projetos. Sim. Então, o aprendizado contínuo. Os políticos não estão preparados, e não é uma questão apenas de oratória. Eu respeito muito professores de oratória, mas eu acho que a oratória clássica ela pode mais engessar do que resolver problema de comunicação. Né? Não pode isso, não pode aquilo, não é por aí. Também não é media training, é um pouco de tudo, tem um pouquinho de tudo, tem gatilho mental, tem técnicas de persuasão, até para você pedir voto no corpo a corpo, olhando para o eleitor, pegando na mão dele. Eu tenho um candidato lá em Angra dos Reis que o problema dele é o olhar. Sim. Ele é tão tímido que ele não olha nos olhos do eleitor na rua e passa uma imagem de arrogante. Sim. São pequenos detalhes aí, eu trabalho muito detalhes. Só que a minha avó me falou um ditado quando eu era criança que o diabo mora nos detalhes. Então é isso. Então, coisas que passam despercebidas, porque está todo mundo pensando na campanha, na estrutura da campanha, no marqueteiro, na agência, no tráfego pago, e esquece de treinar o candidato.
Sim. que é o principal produto, que é o cara que está exposto em 24 horas pedindo voto para centenas de pessoas ao mesmo no dia, participando de reuniões pequenas, médias, grandes, no corpo a corpo, na fila da padaria, em cidades pequenas. Eu vou dar uma mentoria em Minas Gerais, daqui a 3 dias, para 20 pré-candidatos a prefeito, todas as prefeituras com menos de 20 mil habitantes. Então, são cidades que o candidato tem muito mais corpo a corpo do que rede social, embora todos usem rede social. Sim. Então, respondendo a sua pergunta, eles não são treinados. E não é pelo Fred. Eu acho que Não. falta um mercado oferecer capacitação maior, né, para aquele que precisa persuadir. Né? Ah, mas tem roteirista, tem estrategista, tem marqueteiro. O candidato tem que ser um creator. O candidato tem que ter uma visão de produtor de conteúdo. Né? Ele também tem que pensar a comunicação sob a lógica de um comunicador. Acabou a era que você delegava a sua comunicação e você podia abrir mão de entender. Não, hoje você é o creator, você está com o celular na mão e você tem que entender o que você faz. Então, meu treinamento vai um pouco em cima disso. Era isso que eu ia comentar quando você falou sobre essa coisa de que o candidato ele não é treinado. E aí é interessante, porque assim, eu tenho certeza que se todo candidato ele terceirizasse o comando da sua campanha a um coordenador geral, e aí, ou então o candidato fosse um elemento, vamos fazer uma brincadeira aqui, vamos imaginar que a gente vai fazer uma campanha e a gente vai contratar um candidato, a gente vai escolher um candidato do mesmo jeito que a gente escolhe qualquer pessoa para membro da campanha. Né? Na hora que a gente dissesse assim, olha, o candidato vai ser, ó, Juliano está ali, então o candidato vai ser Juliano. A gente ia dizer, a gente tem que treinar ele para ser candidato. Né? E aí, como o candidato é o cara que contrata, ele contrata todo mundo, ele estabelece todo mundo, e aí ele acha que ele não precisa ser treinado, mas você não acha, Fred, que é porque a gente ainda tem... Primeiro a gente tem o sentimento do candidato que ele é bom em comunicação, e ele não é. Que ele é bom, que ele fala bem, a história da oratória, da comunicação, né? Eu não cheguei até aqui por acaso, eu sou carismático, eu não sei o quê. Primeiro isso. E segundo, porque o candidato ele tem o político de uma maneira geral, ele tem uma dificuldade para assumir a vulnerabilidade, ele assumir que ele precisa aprender, essa história do lifelong learning, do cara dizer assim, não, eu preciso estar sempre aprendendo. É um pouco das 3 coisas que você falou. O político é muito vaidoso, né, muito autossuficiente, mas eu tenho visto lentamente isso mudar, eles terem humildade para irem para a sala de aula, participar de mentoria, bloquear uma agenda no meio de uma pré-campanha e ficar 8 horas aprendendo, como amanhã eu farei aqui em Florianópolis, vou colocar 10 pré-candidatos numa sala e vão ficar comigo durante 8 horas. Estão começando a entender que precisam. Uma outra coisa que você falou, o que é falar bem? Nós precisamos definir o que é falar bem, Sim. que não é falar bonito, gramaticalmente correto. Eu treinei um pré-candidato a prefeito de Manaus, uma cidade grande, que se você olhar externamente pelos vídeos, pelos discursos, esse cara não precisa de treinamento. Fala bonito, fala empolado, fala gramaticalmente correto, mas não emociona. Isso. Não consegue se conectar com as pessoas. Aí são outros elementos que você vai trabalhar. Tem um pouco disso. E tem aqueles candidatos que têm uma trajetória política de sucesso e fala assim, eu não precisei fazer isso para ganhar a eleição. É porque o jeito de campanha dele é um jeito que não precisa nem de rede social, você Sim. tem um grupo político forte, tem muito recurso, muito dinheiro. Mas se fizesse as coisas certas, a campanha seria mais barata. Muito mais simples, mais fácil de fazer. Não precisaria de tanto esforço, de estrutura, de dinheiro, se fizesse o dever de casa. A gente fala assim, Fred, né, falando de rede social, de oratória, eu nunca precisei disso, eu tenho 5 mandatos. Poderia ter ganhado mais fácil, gastando menos. Isso, Né? De exato. uma forma mais tranquila. É essa coisa assim, do cara ficar sempre se apegado apegando ao que ele tem e não ao que ele pode ter. Né? Alisson, me diz uma coisa, você vai comandar a campanha esse ano em cidade pequena. E dentro de uma realidade que é a realidade da maioria da galera que vai coordenar a campanha no Brasil. A gente fez um estudo recentemente no Eleja-se e a gente descobriu que mais de 50% dos municípios brasileiros, eles têm até 20 mil eleitores, ou seja, são municípios micro. A gente até usou aquela lógica das redes sociais, né? Eles são nano e micro eleitorados. Então não tem equipe, não tem agência, não tem o maior treinador de político do Brasil lá para treinar o prefeito, a prefeita. E aí, o que é que você entende que seja primordial
esse ano, para quem está nesse papel de cuidar de uma campanha numa cidade pequena, com estrutura enxuta, às vezes com um candidato que tem certas dificuldades, o que é que você acha que assim são pontos que não podem faltar numa campanha de uma cidade pequena esse ano? Primeiro, antecipação. O que dá para você antecipar, o que dá para você trabalhar antes do período da campanha, antes dos 45 dias. Então, ter toda uma estrutura que te organize antes de você de fato entrar naquela briga da campanha, antes de você entrar nesse período. Quanto mais você conseguir antecipar, quanto mais você conseguir prever, quanto mais você conseguir construir antes, isso vai sobrar aquele tempo primordial para você conseguir analisar métricas, para conseguir avaliar a estratégia, para conseguir deixar tudo, se precisar fazer um realinhamento, inclusive, porque a gente sabe que o planejamento estratégico ele é um plano. Então, se chegar lá na frente alguma coisa não funcionar, você tem que conseguir enxergar a tempo para poder fazer esses ajustes. E aí, nesse contexto de que você está envolvido em muita coisa, inclusive no operacional, porque a realidade dessas campanhas, você não tem só alguém, uma pessoa para fazer estratégia, às vezes, alguém para fazer só o vídeo, alguém só para editar, às vezes uma pessoa tem que fazer mais de uma coisa. Então, você tem que estar organizado num contexto de que você consiga ir para a operação e ao mesmo tempo planejar. É aquela coisa que você tem que cruzar e você tem que correr para cabecear. Isso. E você tem que fazer um planejamento para você conseguir cruzar de um jeito que você consiga correr para chegar lá, para você não morrer também no meio do caminho, senão você morre e não adianta. Então, eu acho que o primordial é isso, é a organização, aprimorar o processo. Você fala muito de processo. Sim. Né? E toda empresa, se a gente trabalhar a campanha como empresa, toda empresa ela tem três coisas: processo, produto e pessoas. Isso. Então, é trabalhar e organizar essas três coisas. Não ter problema com pessoas, esse talvez seja o maior desafio, porque as poucas pessoas que vão estar na campanha, elas não podem dar trabalho nesse período. Então, precisa haver um processo de escolha muito criterioso. Você fala muito nas lives, inclusive, na formação marqueteira eleitoral, você falou isso em várias aulas, né? Não contratar quem você não pode demitir, ou quem você não pode chamar atenção, porque você vai ter um problema maior do que se você tivesse sem ninguém ali. Isso. Então, processo, produto e pessoas. O produto é a campanha, é o candidato, né? Os processos são o que vão ajudar essa organização. É o que vai fazer com que a coisa toda se torne impessoal e funcione com base na cultura e te deixe mais livre para você se dedicar àquilo que você precisa fazer. Aquilo que quem está ali no comando vai precisar fazer, se precisar entrar em alguma parte na operação de alguma maneira, para poder suprir alguma demanda, para poder fazer seja um vídeo, seja produzir um release, seja fazer fotografia, mas o processo está ali. Quando o processo está montado e quando as pessoas sabem como o processo funciona, você não precisa tomar conta, ele vai sozinho, a coisa acontece sozinho. Sabe qual erro então acho que é principal. Desculpa, pode. Não, em cima desse tema, organização de campanha, um erro que eu tenho visto muito comum é uma confusão conceitual entre planejamento estratégico e plano tático. Uhum. O planejamento estratégico é uma peça de intenção, por onde vamos. O plano tático é como vamos. Sim. Então tem gente que só faz o planejamento estratégico, mas não coloca prazo, não coloca pessoas para executar. Então, vamos lá. Precisamos melhorar o engajamento nas redes sociais. Como? Qual vai ser o plano tático que eu tenho que fazer concretamente para fazer isso? Quem vai fazer e com qual prazo? Aí fica tudo muito solto, né? Então, assim, vejo muita gente fazendo planejamento bonito no papel, mas muito subjetivo e sem um plano tático de ações com o dono da missão, a missão, o prazo para executar. Então, aí não dá certo. A gente até tem, por exemplo, no Eleja-se, eu sempre utilizei a ferramenta Smart. Smart, né? Específico, mensurável, alcançável, relevante, temporizável. E aí, eu identifiquei um problema na ferramenta para você utilizar no contexto de uma campanha eleitoral. Por quê? Em tese, se você está estabelecendo uma meta, você estabelece um prazo e um resultado. No caso de uma eleição, por exemplo, esse ano, qual é o prazo? 6 de outubro. Qual é o resultado? A eleição. E se der errado? Daqui a 4 anos você tenta de novo. Aí a gente lá no Eleja, a gente evoluiu a ferramenta e a gente transformou ela em Smarter. A gente colocou um E e um R no final, ela ficou mais smart, né? Ela ficou mais esperta, porque a gente colocou envolvente e revisável.
Ou seja, é exatamente isso que você está falando. Demais, né? Ele mexe até na ferramenta do Não, é exatamente isso, porque aí o que é que acontece? Eu coloco, é específico, é mensurável, é alcançável, é relevante, é temporizável. Mas é envolvente, a equipe vai estar envolvida no processo, a equipe vai participar da construção da meta, a equipe vai se dedicar àquilo e é revisável. Eu posso a qualquer momento entender, né? Aí entram, por exemplo, os KPIs, os indicadores-chave de performance. Eu posso a qualquer momento entender de onde a gente vai chegar, onde é que a gente chegou. Os primeiros 15 dias de campanha, quais são as métricas que eu tenho para entender que eu estou conseguindo isso? E aí eu queria, Fred, você falasse sobre isso. Você tem assumido muito esse papel de treinador de políticos. Eu considero que não existe ninguém no Brasil que consiga sentar numa sala de frente para um político com a experiência que você tem, inclusive com a capacidade de se impor que você tem. Você é um cara que... é muito interessante, assim, se você senta numa mesa com um prefeito, com a prefeita de uma pequena cidade, você está aqui, o cara está aqui, você vem para cá. E aí você se coloca aqui para o cara entender que você não é melhor do que ele e tal, que você está ali para ajudar, ou seja, você tem uma capacidade de empatia muito grande, de chegar para o pequeno e se apequenar, enfim, de maneira muito objetiva, não estou aqui, né, de chegar e dizer, irmão, vamos junto aqui, deixa eu te puxar aqui para cima. E você, se botar você sentado numa sala com o presidente Lula, você também não deixa ele ser maior do que você. Eu vejo que uma capacidade que você tem é que você treina os maiores políticos do Brasil e os caras têm um respeito muito grande por você, porque você tem essa capacidade de ser professor. Se você gosta de dar aula, é porque você é um grande professor. Só que aí eu queria tirar você um pouquinho desse espaço que você está hoje para colocar você mais no espaço de mentor de profissionais. Usando muito o tema da sua palestra, o que você fez, de onde você veio até aqui. Eu queria que você trouxesse para a galera que está acompanhando a gente, para os profissionais que já estão no mercado, para os que estão entrando, que estão pensando em entrar, qual é o perfil do profissional de marketing do futuro, né? Você vai se aposentar esse ano. Eu não acredito nisso. Não acredito nisso. Vai te fuder, tu vai se aposentar nada. Eu não deixo, eu não permito. É o gatinho da Você não está autorizado. Deixa com o meu gatinho. Gatilho mental. Mas enfim, como diz o outro, se você morrer eu lhe mato. Então assim, mas vamos, por hipótese, que você vai dar uma maneirada. Eu sei qual é o projeto que você tem. Eu acredito que você, não é que você vai se aposentar, é que você vai para um mercado, um oceano azul, que vai fazer com que você ainda consiga ajudar a gente aqui na política, mas você vai conseguir ajudar muito mais gente com a competência que você tem. Mas ajuda essa galera que vai para esse mercado agora, né? Você está conversando, imagina você está conversando com um cara que você encontrou aqui no Compol e o cara diz, pô, você é meu ídolo, eu sempre acompanhei você, você é uma referência para mim, me diz por onde eu vou. Legal. Antes de mais nada, queria só pegar o gancho da tua fala sobre ter a propriedade de chegar e ter um pouco de jogo de cintura para conversar treinar candidatos de cidade pequena e o contrário. Eu estava semana passada numa cidade grande do ABC Paulista, numa campanha milionária, que eu não estou fazendo a campanha, mas eu fui treinar um político, um figurão, e ele perguntou, fiz o diagnóstico, como é que está a minha comunicação? Eu falei, eu queria usar um palavrão, mas eu falei, não vou, estou conhecendo o cara agora, estou na casa dele, você está muito ruim, está muito ruim. Sim. E eu expliquei por quê. Eu acho assim, você tem que ter autoridade. Né? Você é respeitado e isso serve para os candidatos também, né? Você tem que ser autoridade num assunto, né? Não autoridade no sentido de autoritarismo. A autoridade é conhecer profundamente aquilo que você é respeitado. Então, quando eu chego com um argumento e falo, a sua comunicação está muito ruim, por isso, acaba respeitando, né? Seja um figurão da política ou um candidato de pequeno porte. Existe uma expressão chamada profissional T, é a letra T, né? Sim. Que é aquilo, eu vi o pastor falando, quando eu vou montar a equipe, eu busco hoje profissionais T, que é a perninha do T é uma especialização. Você tem que ser muito bom numa coisa, muito bom numa coisa. A pessoa tem que olhar para você, esse cara é muito bom nisso. É muito bom de texto, é um grande roteirista, é um grande editor. E a cabecinha do T são as outras coisas que você também faz. Porque eu acho que o mercado hoje não
de modo geral, estou falando genericamente, não tem receita de bolo, né? Está cabendo menos aquele especialista que só faz uma coisa e também aquele generalista que faz um pouquinho de cada coisa e não é bom em nada. Então procure ser bom numa coisa, muito bom numa coisa, mas também quebre o galho em outras. Sim. Porque é isso, você precisa de uma equipe polivalente ou um marqueteiro. Não adianta hoje um consultor de campanha se permitir a não entender de formato digital. Fala assim, não, eu sou um cara que entendo de conceitos, eu vou dar a linha da campanha, Sim. etc. Vou deixar pra gurizada do digital. Não, você tem que entender minimamente que um card vai funcionar, não que ele está poluído, ou se um vídeo não está com a linguagem da internet. Ele tem que entender. Então, o cara, nesse caso, o marqueteiro, qual que é a especialidade? Conceito, posicionar uma campanha, experiência, mas outros atributos. Conhecer o digital, saber entender o algoritmo. Então, a dica que eu daria é essa: busque ser um profissional T. Seja muito bom numa coisa e faça mais ou menos outras coisas, porque você vai ter mais espaço no mercado de trabalho. Isso é maravilhoso. A gente, inclusive, aquela lógica que se trabalha muito das competências e habilidades, né? Hard skills e soft skills. Então, a gente contrata pela competência e demite pela habilidade, pela falta de habilidade, pelo comportamento. Então, isso é muito importante. E a E aí eu dedicação também, né, Mercinho? Porque uma das coisas que a gente vê muito hoje é aquela pessoa que ela quer trabalhar de 8 às 5, 5 e 1, ela quer sair, quer ir embora. Isso. E não existe essa lógica na campanha. A campanha é 24 horas por Sim. dia, 7 dias por semana, a hora que precisar tem que estar Isso. ali. E isso é primordial para um profissional que vai trabalhar nesse mercado. Porque Sim. crise não tem hora para aparecer, problema não tem hora para ser solucionado, e se você deixar para o outro dia, aquilo ali vira uma bola de neve que pode engolir. Né? O Isso. Fred trabalha muito com reputação, é algo que você leva anos para construir e que em segundos você pode ir por água abaixo, né? Então, Isso. também a dedicação eu acho que é algo muito importante para quem pretende trabalhar nessa área, saber que ele vai precisar se dedicar. Exato. Só para completar aqui, a gente já está chegando no final, queria perguntar para o pastor. Eu me lembro que um tempo atrás a gente teve uma conversa, você falando sobre essa questão de se colocar no mercado a partir dessa sua experiência, de ser um cara, de ser um pastor, de ter todo esse conhecimento, né, de religião, de religiosidade. Eu não sei como é que está esse projeto hoje, foi uma coisa que eu incentivei muito, mas eu queria que você falasse sobre isso, sobre você hoje você tem um trabalho que é equipe e você faz parte de uma equipe que é o nosso time do Eleja-se. Sim. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre, para complementar isso que o Fred estava falando, sobre essa necessidade de ser bom em alguma coisa, né? E o que é que você acredita que, para estar no mercado hoje, principalmente das pequenas cidades, é preciso ser bom em quê? É preciso ser bom em várias coisas, aquilo que o Fred falou, você precisa conhecer um pouco de cada coisa, porque há uma escassez muito grande de profissionais no mercado, então você precisa de fato conhecer, mas o principal é você saber realmente se relacionar, saber realmente reconhecer a realidade de cada caso, de cada cidade, saber reconhecer que cada cidade e cada político ele também tem o seu jeito, ele tem a sua forma de ver as coisas, a sua maneira de funcionar, e acho que é primordial esse respeito também. Né? O político ele também é uma história, ele também tem uma história construída, ele também chegou lá por alguns caminhos que nem sempre são os seus. Né? Eu costumo dizer que quem me despertou para o marketing político é a prefeita que eu sirvo hoje, que a admiro muito, e é a postura dela com a coisa pública que me fez acreditar que bons políticos precisam de bons profissionais para apoiá-los, para que eles possam se destacar, para que eles possam crescer, para que eles possam estar galgando posições. E através disso, todo esse trabalho que a gente faz tem a possibilidade, inclusive, de impactar a política de forma geral. A gente reclama tanto de política e de políticos, né? Mas o que a gente está fazendo para colocar pessoas boas lá também? Então, mas eu sei que nem todos os políticos têm a história dela. Eu tenho essa consciência, e perceber isso e entender que outros bons políticos também chegaram lá com as suas próprias histórias é primordial para você saber como abordar.
que é o que o Fred faz. Ele sabe chegar aonde a pessoa está para poder trazer ela junto com ela. Então, eu acho que hoje a questão a questão da mentalidade é muito importante, né? Mas você está falando das soft skills, e você fala muito disso. Sim. E isso, eu acho que hoje é o que mais é buscado no mercado, são as atribuições emocionais. Isso, né? exatamente. São as habilidades, a inteligência emocional. Acho que hoje é o grande diferencial de qualquer profissional. Maravilha. E para Fred, para a gente encerrar, aí eu vou fazer a mesma pergunta de uma outra maneira. Tem uma galera de oratória que não gosta muito, porque eu fico dizendo assim, não faça curso de oratória. Que eu não acredito que funcione essa coisa do cara fazer um curso que tem lá 40 pessoas e o cara tá dando as mesmas dicas para todo mundo e achando que aquilo vai funcionar para todo mundo. Por isso que eu acho muito interessante esse formato que Fred encontrou desse treinamento que chama Influência, que é um treinamento que, na verdade, são 10 pessoas ali. Ele não está ali ministrando um curso, ele está ministrando 10 cursos, um para cada um. É um treinamento para cada um. Mas aí eu queria que, entrando em contradição com o que eu digo, né, de que não vá no que funciona para todo mundo, mas eu acredito que sempre tem uma coisa que funciona. E aí eu queria para aproveitar aqui para o nosso podcast ter uma entrega de alguma coisa na campanha, especificamente na campanha deste ano, qual é o valor fundamental, qual é o atributo principal que todo candidato precisa ter. Se você dissesse assim, cara, eu só consigo ensinar uma coisa para cada político e essa coisa funciona para praticamente todos os políticos. Ensinar para o político como funciona o cérebro humano. Porque se na política a gente quer provocar reações, né? O que nós estamos fazendo o tempo todo é provocar reações, emoções, né? Uma delas, por exemplo, é o medo, né? Muitas campanhas são movidas pelo medo. Isso. Existem 6 emoções fundamentais do ser humano: alegria, medo, tristeza, ira, raiva. O político ele não tem a dimensão de que os conteúdos, o discurso, o conteúdo, o vídeo, o post, tem que provocar reações emocionais e muitas vezes inconsciente. Preciso explicar para os políticos e para qualquer pessoa que 90% das informações que vocês estão processando aí nesse podcast estão sendo processadas no inconsciente. Apenas 10% é no nível do consciente. Vocês estão aí prestando atenção, anotando o que Hermes está falando, o pastor está falando, mas 90% está entrando na cabeça de vocês e no coração sem vocês terem a menor noção. E isso é entender de reação, de emoção, que se eu quero gerar medo, eu preciso atingir o cérebro límbico, que é aquele que... Então, assim, tem algumas questões importantes. Então, nisso vem os gatilhos mentais, que ficou uma expressão muito batida, mas o que é gatilho? É tempero. Eu estou vendo muita comida de qualidade. Aí você tem um arroz de boa qualidade, um feijão de boa qualidade, uma carne boa, sem tempero. Sim. Um bom produto, um bom candidato, boas propostas ou boas ações, e você não tem tempero, que é emoção. Você não consegue provocar reação. Uma coisa que o Lucas Pimenta fala muito, né? O conteúdo é feito para provocar reação nas pessoas. Sim. Então, se eu tivesse que falar, uma coisa seria essa: entender o poder da emoção, o poder de gerar, né? Eu fico vendo políticos de oposição, né, que são contra o prefeito e não conseguem provocar nas pessoas a reação adequada, né? Não estou dizendo ódio, não estou dizendo necessariamente ira, raiva do prefeito, mas a reação de que você repudia aquilo que está no município e você precisa mudar. E acaba fazendo uma campanha muito fria, muito insossa, sem sal. Isso. Sem o tempero. É. Então, eu gosto de cozinhar, então, Não, eu sabia que você ia... Eu gosto de cozinhar e você ia tal. falar aqui. Gatilho mental é tempero, tá faltando tempero na comunicação. Então pronto, se você é político, faça isso. Assim, quando o Fred falou, veio muito claramente isso. Você tem políticos que o cara tá falando ali, ele fala com 5 pessoas diferentes do mesmo jeito. Ele não faz a leitura das pessoas, né? Eu acho que é esse o grande diferencial que os políticos têm de fazer. E aí, pastor, como é que vai ser a campanha desse ano? Como é que a gente encontra Alisson Magalhães? Como é que vai ser sua atuação na campanha desse ano? Eu estou atuando com o time do Eleja também, né? Amém. Então vou... Eu nunca fui Vou tá lá convidado. junto. Eu nunca fui convidado, mas estamos aí, né? Estamos aí. Mas a gente está lá no Instagram, PR Alisson Magalhães, né? Eu tenho me reposicionado, né? Eu sempre trabalhei com assessoria e agora eu estou entrando também, fazendo essa transição para consultoria,
né? Junto com o Eleja-se, em algumas pré-campanhas aqui em Santa Catarina também. A gente vai fazer mais algumas campanhas aqui em Santa Catarina. A gente está lá, @PR Alisson Magalhães. E se você me permite, Fred estava falando de tempero na comunicação, e aí eu puxo um pouquinho para responder um pouco da tua última fala, da tua pergunta. Você falou da questão da religião. Quando você tira da Bíblia todo o extrato religioso, e é isso que eu tenho falado muito e tocado nessa questão, a gente fala, por exemplo, do método de comunicação de Jesus, como ele fazia. Sempre que a gente compra algo e precisa de uma instrução, a gente vai aonde? No manual do fabricante. O fabricante sabe como tudo funciona, né? E aí, ninguém melhor do que o fabricante do ser humano para saber como ele funciona. Sim. E a forma que Jesus comunicava, eu digo sempre que tecnologia não é fundamental. Hoje eu estava mais cedo no painel com o Lucas, eu falei isso, olha, a tecnologia, ela não muda conceito, ela não pode mudar conceito, ela muda efeito, que é o que a analogia de Glauco sugere. Isso. E quando a gente entende isso, a gente percebe uma coisa: comunicar é a mesma coisa que era 3.000 anos atrás, que era 2.000 anos atrás. É por isso que até hoje a gente fala de Jesus, porque ele colocava tempero na comunicação. Sim. Porque quando ele se comunicava, ele impactava. Você falou de atenção ontem na palestra. O primeiro elemento da comunicação de Jesus era que ele chamava a atenção da pessoa. Sim. Seja se posicionando de forma a defender uma mulher que estava para ser apedrejada, fosse se colocando num poço fora de hora, para ele encontrar uma mulher que foi lá pegar água. Exato. E aí ele gerava impacto, ele captava a atenção, ele tomava iniciativa, ele falava com a pessoa, aquilo validava o outro, aquilo fazia com que o outro se sentisse superior a ele naquele momento, né? Ele adotava a perspectiva da pessoa para falar. Jesus, ele nunca falou com ninguém sem que ele fizesse isso a partir da perspectiva dela. Ele descia, e em teologia isso é tão profundo que em teologia tem um conceito que ele é técnico, que é a kenosis, que é a própria encarnação de Jesus. Que ele, se você entender esse princípio teológico, é o próprio Deus saindo da eternidade, entrando na história humana para entender o que era ser humano e se comunicar com ele. Então, o próprio Cristo era essa encarnação, do ponto de vista teológico. Tudo para entender o que era o ser humano. E ele fazia isso porque ele sabia que a coisa mais importante da face da Terra era o ser humano. Era aquele outro ser humano que ele queria tocar. Perfeito. E é por isso que a mensagem dele era tão poderosa. É por isso que a mensagem dele reverbera ao longo desses milênios, e até hoje a gente discute, a gente traça o calendário como antes e depois de Cristo, e até hoje a gente segue, mesmo sem ser cristãos, a maioria dos ensinamentos que ele traz. Perfeito. Então, o tempero, parte do tempero está no manual do fabricante. Isso. É só dar um pulinho lá. Nós estamos falando de comunicação. Eu decretei, olha a pretensão, a morte da comunicação. Sim. E o surgimento de um novo negócio chamado conexão. Veja bem, a gente vai usar eternamente a expressão comunicação, Sim. do verbo comunicare, mas eu penso a comunicação como a gente sempre fez, uma via de mão única, aquela comunicação de informar. Eu fiz isso, prestação de contas. E a conexão, ela cria vínculo. Sim. Quando a minha concepção de comunicação é algo racional. Eu comunico algo que eu fiz e eu estou tentando convencer a pessoa no nível racional. A conexão, eu quero criar vínculo com a pessoa e eu gero um envolvimento emocional. Então, não faz sentido hoje para mim, na política, falar tanto em comunicação. Claro, a gente vai usar essa palavra eternamente, mas mais em conexão. E eu usei uma expressão, até um vídeo do prefeito Alisson Bezerra, de hiperconexão, quando ele leva a conexão ao estado de... né? Sim. Em que você... Eu vou dar, na minha mentoria amanhã, eu vou usar uma seguinte imagem. Eu vou usar um prefeito anunciando uma obra de asfalto, com um bando de vereador, uma foto de barreira, uma imagem de barreira, e falando assim, estamos inaugurando o asfalto. E vou mostrar o Alisson andando de bicicleta em cima do asfalto, e entrando na casa das pessoas, e a pessoa falando, já almoçou, prefeito? Isso é um pai. E o prefeito jogando amarelinho em cima do asfalto inaugurado. Isso é hiperconexão. O resto é comunicação mal feita. Sensorial, comunicação puramente sensorial. Puramente sensorial. Isso. E como é que Fredão vai trabalhar na campanha esse ano? Ainda tem vaga? Como é que faz? Vai atuar em campanha, mas vai continuar ajudando a galera, fazendo mentoria durante a campanha? Como é que vai ser? Assim, vou fazer campanha. Eu estou com uma postura diferente do 2020. 2020 eu fechei as campanhas muito cedo. Sim.
E aí, quando vieram as melhores propostas, eu já não tinha mais vaga. Então, sim, eu tenho feito pré-campanha, faço o diagnóstico e faço planejamento, tenho feito os treinamentos. Esses treinamentos vão até julho, agosto. Então, vou fazer campanha sim. A gente tem algumas campanhas fechadas por uma relação histórica que a gente tem com alguns políticos, né? Mas, de forma alguma, está fechado e, estrategicamente, eu deixei para negociar campanha a partir do mês de julho. Maravilha. Então, esse podcast deve sair já no mês de julho. Então, corre que ele já está negociando e aí a hora de negociar é agora. Mas eu queria agradecer demais, Fred. Obrigado. Agradecer, Alisson. Os Obrigado. canais, né, a gente vai colocar aqui, né? O de Fred é Fred Perillo. Fred Perillo. É com 2 L's, @Fred Isso. Perillo. Fred Perillo. Entra lá, fala com ele. Se ele não responder, fala comigo, que aí eu não respondo também e você fica no vácuo 2 vezes. Mas eu Então, tenho obrigadão. 1/4 dos seus seguidores, eu consigo responder. Não. Se Marcinho não consegue, é explicado, né? É o tamanho, né? Eu ainda consigo responder. Não, então pronto. Então fala lá com o Fred. Obrigado vocês. Obrigadão, Prazer foi ter minha. vocês aqui. Vocês também, muito obrigado. Encerramos aqui mais uma edição do podcast Boca de Urna do Eleja-se, num oferecimento da BN3, Nina Lab, Philips Filmes, Plasticolor e aí o vinho bom. Muito bom. Então, Eu vou tomar o vinho. olha aí, Fazer um brinde aqui. aprovado, Fazer um brinde pro mais Fred um aqui. vinho aqui. Vinho seco. Dessa vez o Codit, um filme, um vinho tinto italiano, muito apropriado aqui para essa dupla que está na mesa, né? O Papa e o Pastor. Então, muito obrigado, fiquem com Deus.